Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje temos dois convidados bastante especiais, são os representantes aqui do Data Policy, o CEO do Data Policy, Eduardo Reis, e a coordenadora de política pública, Marina Mata, que desde então eu já gostaria de agradecer que você colocou Marina Mata, você não colocou aquele outro seu que eu não conseguiria falar e talvez estaria um grande problema para a gente, mas sejam bem-vindos. Muito obrigada, Thales. Obrigado, doutor Mário, pelo convite. E ao meu lado, como sempre, o nosso diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Sejam bem-vindos, Marina, Eduardo. Uma conversa boa aqui para a gente tentar entender e passar para o nosso público quem é o Data Policy, a relação dele com a Frente Parlamentar, o Instituto. Vai ser uma conversa muito boa. Com certeza. E a gente sempre abre esse podcast querendo saber um pouco mais sobre os nossos convidados. Então conta pra gente aí primeiro, Eduardo. Quem é Eduardo Reis? Vamos lá. Bom, eu sou historiador de formação, Thales também. Na verdade, tu é meu calouro, né, lá. De um semestre, eu acho, dois semestres. Mas também estudou até no mesmo colégio, eu acho. A gente nem, não lembro dele, devia ser cabeludo na época. Infelizmente. É um passado que não é bom a gente contar, ainda mais nesses Vamos parar aqui, câmeras aqui. Mas eu tenho formação em História na Universidade de Brasília, mestrado em Ciência Política na universidade também. Fui professor também na Universidade de Brasília durante 1 ano, 2 anos, quase 2 anos, principalmente pegando a introdução à ciência política, aquele mar de menino lá que a gente tinha que dar aula. Foi uma experiência boa, mas traumática também. Era muito aluno. Mas foi muito legal a experiência. E assim, minha carreira sempre foi como professor, até que no momento do mestrado eu fiz uma transição de carreira em que eu acabei tendo contato por conta do mestrado e dos colegas que trabalhavam com ciência política, com a parte principalmente de relações institucionais. E aí acabou que, em pesquisas que a gente acabou pensando junto, surgiu a ideia do Data numa pesquisa que a gente fez muito rápida sobre como que as instituições estavam recebendo as demandas da sociedade civil. E a partir daí surgiu a primeira ideia de fazer um sistema, eu fiz um protótipo, e aí acabou surgindo a ideia inicial do Data, que a gente levou para um processo de aceleração de startup em 2017, que a gente foi uma das finalistas, e depois, em 2018, a gente ganhou uma outra aceleração, que foi da Thomson Reuters Brasil, de 400 startups, a gente ficou em quarta, nessa parte de monitoramento, né, que é a parte de monitoramento de dados públicos, né, então a gente foi evoluindo essa característica. Mas foi um pouco isso, eu comecei como professor, e aí depois eu voltei para essa área de relações institucionais, né? Mas isso aí já tem muito tempo já, tô ficando velho também. Né? Marina, também, mesma pergunta, queria saber um pouco aí, quem é a Marina Mata, e conta pros associados aí, para quem tá ouvindo, qual é o seu outro sobrenome aí, para as pessoas entenderem que eu não estou de brincadeira aí. Bom, obrigada, Thales. Sou a Marina Weitzman da Mata. Weitzman é um xingamento quase. Eu levei 10 anos para aprender, então não exijo que ninguém aprenda. Atualmente estou como coordenadora de políticas públicas na Data Policy, ao lado do Dudu. Minha carreira começou aos meus 16 anos, percorrendo ali os congressos da Câmara, e a partir disso eu me apaixonei por ser ponte. Sou gestora de políticas públicas de formação, também fui pesquisadora de blockchain na Universidade da China, de Macau. A partir disso, voltei para a minha carreira de exatamente gastar sola de sapato, conversar com parlamentares, conseguir conectar desde sociedade até mercado, até indústria, com a ideia de tradução do poder público, da gente poder deixar essas informações mais inteligíveis e fazer com que todos compreendam tudo que sai ali, porque, querendo ou não, o governo é o nosso grande sócio. A gente paga os impostos todos os anos e, a partir disso, a gente tem que fazer que haja um retorno, a gente tem que ter uma participação. E não só de cobrança, no sentido de, isso está errado, mas de trazer uma solução disso, de, isso está errado, mas poderia solucionar de tal e tal forma. E se a gente direcionasse, e se a gente participasse mais desse processo? Então, esse é o diferencial do Data Policy, é a gente trazer essa conexão de uma forma inteligente, e não só de demandas ou não só de questionamentos.
Marina, como é que você foi parar em Macau? Conta pra gente. Como é que eu fui parar em Macau? Acho que nem eu mesmo entendo muito isso. Eu fui a partir da UNB, eu fui selecionada num programa lá de mobilidade acadêmica. A partir disso, eu concluí minha graduação lá de gestora de políticas públicas. E, além disso, eu passei numa segunda seletiva lá do Ministério de Relações Exteriores de Macau, onde eu fui só conhecer a indústria. Então, eu fui conhecer BYD, fui conhecer a Tencent, que é quem faz o WeChat, que é o WhatsApp chinês, e também faz absolutamente tudo na China, essa empresa, desde robô que faz cirurgia cardíaca até o WeChat deles, que é o WhatsApp. Também pude conhecer as maiores do agro de lá e toda essa tecnologia agregada. Então, tive essa experiência de Foi ficar... uma espécie de intercâmbio. Sim, uma espécie de intercâmbio. Tá. Entendo. Agora, você falou da BYD. BYD eu acho que é uma das maiores concorrentes da Tesla hoje, né? E ela está entrando forte aqui no Brasil, inclusive entrando pelo sistema portuário, né? Eles trazem, não tem tecnologia instalada aqui, então eu imagino que eles vêm até hoje por portos, é isso? É isso. Perfeito, perfeito. Mas só voltando então à questão do Data, queria entender mais como é que funciona, como é que foi essa proposta de construção desse sistema, qual é o objetivo, não quero entrar na expertise do sistema, óbvio, né, porque isso é uma expertise de vocês, mas entender qual é o objetivo de vocês construir esse sistema, sempre de cruzamento de dados, enfim, conta aí pra gente. No começo, o Data, a gente construiu ele pensando na parte de monitoramento legislativo, né, propriamente dito. Foi onde a gente começava, inclusive, um lugar onde eu já frequentava bastante, participei ali com o pessoal em alguns grupos de pesquisa ali no CEFOR. Então, inicialmente a proposta era o legislativo, e aí ele foi expandindo para os legislativos, tanto estaduais quanto municipais. Depois a gente viu que, óbvio, com pesos e contrapesos, a gente precisava dos outros poderes dentro do sistema. Então a gente começou a expandir os dados que a gente tem. Então, hoje, por exemplo, a gente tem dados de diários oficiais, a gente tem dados de perfis parlamentares, perfis de alguns autoridades do executivo, a gente tem alguns dados de órgãos, né, assim, por exemplo, da ANS, da ANT, enfim, da Anvisa, a gente pega alguns dados específicos para a gente conseguir fazer cruzamentos de nicho, como colocar. Só que isso não era o suficiente. Então a gente começou a perceber que além dessas informações que são públicas, né, estão todas em formatos públicos, às vezes desestruturados, que a gente chama, porque os dados às vezes eles vêm num caos, né, generalizado, a gente tem que dar uma ordem neles. A gente também agora, a gente entende que a gente tem que pegar essas informações que a gente fala de bastidores, né? A gente pega essas informações, a gente acompanha e complementa com esses dados que nós temos para fazer esses cruzamentos de dados. Então, hoje o Data, a gente considera que ele é uma empresa de informação e dados, que a gente consegue pegar essas informações para interpretar para os clientes no que eles estão precisando, né? E lógico que isso significa que a gente constrói essas pontes, né? Então, a gente também partiu para esse pressuposto de que a gente consegue conectar o nosso cliente com o que ele está precisando, né? Então, a gente orienta, a gente mostra para ele os caminhos, ajuda a formular as estratégias. Então, isso tudo com base no sistema que a gente criou. Então, o Data, por exemplo, a gente não faz nenhum tipo de trabalho que não seja com base no sistema do Data, porque é onde a gente confia os dados, confia nas informações que a gente tem, né? Agora, Eduardo, você falou que há uma organização em cima de uma base de dados concreta, diário oficial, enfim, né? E aí você mescla isso com algumas percepções, com o que você chamou de informação de bastidor, né? Exato. Como é que você valida essa informação de bastidor? Porque ela começa a migrar junto com uma base de dados, junto com dados oficiais. Exato, né? exato. Como é que funciona mais ou menos essa... Olha, primeira coisa, assim, a gente nunca pega um espectro único. A própria Mari, desde que a gente... A Mari, é porque ela não falou, mas a Mari já foi estagiária do Data, saiu, foi para Macau, depois ela voltou como coordenadora. Então ela fez uma ida e vinda. Mas assim, uma coisa que eu sempre falei para eles é que a gente não pode acreditar numa primeira fonte de informação, né? Isso é um princípio até jornalístico também, enfim, o Thales sabe disso. Então a ideia é que a gente pegue não só um único bastidor, a gente tenta construir um triângulo ali, mesmo que isso já é natural. Assim, a Mari já faz isso natural, os membros da equipe já fazem isso de forma natural. Mas a ideia é que a gente não pode pegar uma única fonte de informação. E outra, informação de bastidor, ela é uma informação uma semana. Na próxima semana já tem uma outra questão, já evoluiu, outra dinâmica, já né? tem uma outra dinâmica. Então a ideia é que com base nessas informações, ou ela é ex ante, né, ela é anterior a um ato,
ou ela vai ser complementar a esse ato que saiu, essa informação. Então, o ideal é que a gente consiga construir esse cenário para o cliente percebendo essas informações. Por isso que é importante constantemente a gente estar indo lá e pegando essas informações para trazer um ângulo diferente que não o dado em si ele não vai mostrar numa publicação, por exemplo, do DOU, uma tramitação, por exemplo, no Congresso Nacional. Então precisa que a gente interprete um pouco isso para o cliente para ele entender melhor. E essa gestão de stakeholders é um dos pontos principais até desse monitoramento dessa parte de bastidor. Porque não é só você demandar, é você trazer informações técnicas, é você subsidiar os gabinetes, é você estar ali do lado, apoiando. Porque se você só demanda também, ninguém te fornece essas informações à toa. Então, um cuidado que a gente tem de estar ali sempre presente, estar ali apoiando de forma técnica. Uma parceria, na verdade. Parceria, exatamente. A gente sempre, tudo que a gente constrói também, dependendo do gabinete, a gente envia também os nossos informes para eles entenderem. Algumas que a gente, às vezes, pegou deles ali, a gente fala, ó, isso que a gente construiu com base. Ok, não ok, né? Então, sim, a gente sempre tenta manter uma transparência muito grande ali com quem a gente está pegando essas informações públicas também, né? Percebe-se que, inclusive, é importante ressaltar que o Data Policy hoje o serviço que atende a FPA e o IBI, né? Então, não à toa a gente está tendo essa conversa aqui. Agora, o que eu percebo de vocês e o que eu acho que é um grande diferencial é que, além dos dados, vocês têm esse cuidado de ter uma fala direta não só com os stakeholders, mas conosco, né, para saber exatamente se essa demanda ela tem uma prioridade, qual é o grau de prioridade dela, e a partir daí fazer alguma atuação política lá dentro, né, do Congresso, né? Passa por aí também essa questão do data ter esse diferencial? Sim, a gente tem, assim, o que a gente sempre gosta de fazer, a Mari, acho que eu vou deixar ela complementar também, é porque Eu gostaria de ser o único também, se fosse só com a gente, tá ótimo. Não. O Data hoje ele tem mais de 80 clientes, tá? Então, assim, é óbvio que nem todos são exatamente na atuação que a gente faz com o IB, né? Nessa questão estratégica das informações e do engajamento, mas o que a gente sempre gosta de entender é para onde que os clientes querem, precisam, né? Na verdade, priorizar aquilo que eles têm que fazer. E, aliás, né? Isso é uma prática normal, a Mari pode complementar, deixar ela falar, mas assim, o que você não prioriza, então, na verdade, tudo é prioridade, né? Então, assim, a gente sempre tenta forçar um pouco, né, os clientes a pensarem isso desde sistema até a parte mais ampla de atuação, como a gente faz com o IBI, de pensar um pouco aquilo que é prioridade, porque senão, num mar de milhares de projetos, centenas de projetos que você tem, são, sei lá, 4.500 publicações de atos do Diário Oficial por dia, por exemplo. Então, assim, você começa a se perder naquilo que não é, às vezes, importante, né? Então, essa é a prática importante que a gente tem de, pelo menos, toda semana, ou depende, né? No caso, a gente tem encontros semanais, tem cliente que quer quinzenal, tem cliente que quer mensal, mas é sempre importante entender aquilo que o cliente precisa, né? E o time todo tem essa prática no Data, né? Então, não só a equipe que é mais front, mas a equipe também que é mais o back, que a gente chama, né, de back office, é a prática de sempre estar conversando com o cliente para entender aquilo que é prioridade para ele, senão ele não consegue, né, fica muito projeto, ele se perde. Tem clientes que realmente têm uma dificuldade muito grande, gente, não sabem nem o que é medida provisória, para vocês terem uma ideia, então eles não entendem, e de grandes corporações, eles não entendem qual é o impacto, por exemplo, o que significa uma urgência, então classificar melhor, entender quais são os projetos que são prioridades, são mais fáceis para a gente conseguir ajudar o cliente no que ele está precisando. E isso passa exatamente pela personalização do nosso serviço. A gente não quer somente ser que nem outras consultorias que dão Ctrl+C, Ctrl+V Diário Oficial, dão Ctrl+C, Ctrl+V nas tramitações. Não. Como essa tramitação afeta? Para onde esse projeto vai? O porquê que ele veio? Trazer todos esses insumos faz com que a gente esteja mais embasado e que consiga apoiar mais na tomada das decisões. Principal, quem tem um interesse em que esse projeto caminhe, né? Essa mensagem, isso também diz muito sobre o próprio projeto. Mas eu lembro que são mais de dezenas, né, de milhares de projetos que hoje tramitam no Congresso, então é preciso fazer realmente esse fio milhares que até às vezes quando eu recebo o resumo de vocês, já um resumo, eu já pedi até para a Marina, faz o resumo do resumo, porque realmente é um calhamaço de informações que A estrutura de vocês hoje tem quantas pessoas? Hoje o Data está com uns 25 pessoas, se eu não me engano. É uma estrutura mais enxuta que a gente tem justamente por causa da tecnologia, né? Tudo isso que a gente está falando, essa questão que a gente não quer ser uma consultoria padrão, na verdade o Data a gente
tem uma dificuldade de se autodenominar, assim, porque na verdade a gente é tecnologia que deu um passo além, né? Então a ideia é que a gente consiga, com menos time possível, doutor Mário, fazer o máximo de entregas possíveis, né? Com auxílio de tecnologia e inteligência artificial. Então, hoje, por exemplo, para esses clientes que como eu comentei, que não sabem nem muito o que é uma medida provisória, alguma coisa do gênero, e tá certo não saber, porque, gente, é um espectro, às vezes está em outros estados, eles não entendem a parte regimental, não é obrigação dele. Mas até mesmo o uso da inteligência artificial a gente está aplicando para alguns clientes para que, por exemplo, essas dúvidas muito iniciais, a gente consiga, ele mesmo consiga entender. E muitos deles têm até um receio de perguntar, às vezes, para a gente, né? Às vezes fica meio, não, mas o que que é isso, tal. E a gente tenta quebrar esse paradigma porque realmente é como se o legislativo, as estruturas regimentais, né, dos três poderes, fosse uma coisa completamente obscura, né? Então, o que a gente tenta fazer é tentar transformar isso, romper essa barreira para que eles tenham facilidade de entender, né? E a estrutura de vocês, hoje vocês têm uma estrutura física e uma estrutura virtual, né? É, A estrutura física, inclusive, Mário, eles estão agora com uma sala de é. podcast, já intimaram a gente para fazer um Eles vão podcast fazer um lá. podcast com a gente. Não, só aguardando o convite para a gente poder fazer. Mas conta pra gente aí um pouco sobre, até pro Mário Povia também, a gente somos um pouquinho mais dinossauros, né, da internet. Eles têm uma estrutura, uma sala física e uma sala virtual. Conta pra gente aí como é que é como é que funciona essa dinâmica. O Datapolis ele teve um crescimento muito grande durante a pandemia, então para a gente conseguir associar esse trabalho, enfim, ter que evoluir, como foi todo mundo forçado durante a pandemia, a gente sempre teve um trabalho no metaverso, na verdade. Acho que o Dr. Mário não vai conhecer o jogo Rabu, acho muito difícil. Eu também não sabia o que é isso, é a geração É um dela. jogo que cada um tem o seu bonequinho, cada um tem a sua mesa, cada um tem o seu escritório, a tua sala. Mas basicamente é um jogo onde você programa tudo para conseguir trabalhar de lá. Então a gente tem sala de reunião, a gente tem sala de cinema. Antes a gente tinha até um kart virtual. Tinha um kart, o pessoal batia uns pega de kart virtual lá. Sim. E agora, com o retorno da pandemia, a gente evoluiu para um escritório físico, dentro de um coworking ali no Ulisses Guimarães, junto com a Caixa. Com a Caixa, a Caixa chamou a gente no movimento de GovTechs, eles selecionaram, se eu não me engano, foram 8 empresas para ficarem lá, a gente foi uma das primeiras, então a gente tem uma sala agora lá, e a gente está readaptando o time a ficar presencial, né? A gente quer que o data seja híbrido, né? Uhum. Algumas áreas não vai ter como, tem que ser presencial Nossa sempre, né? rede, geralmente é Política presencial. pública não tem como, né? Porque a gente está sempre colhendo esses bastidores, enfim, conversando com autoridades, é muito difícil não ter. Mas a área de tecnologia, por exemplo, ela é normal, assim, ela ser híbrida, né? E provavelmente online, assim, durante muito Diferencial que a tempo. gente tem de consultoria. Hoje em dia, as consultorias estão migrando para a tecnologia, criando um software, indo atrás de contratar um. A gente já nasceu disso. É. Então, a partir disso, a gente faz a inteligência das informações, desde sempre. Então a vida fica mais fácil nesse sentido. Sim. Agora, o nosso foco aqui na Frente Parlamentar e no Instituto é infraestrutura de transporte, né? Uhum. Mas eu imagino que vocês tratam lá de assuntos da educação, saúde, saneamento, seja o que for, que é tudo isso. A gente tem clientes muito flexíveis. Claro que a gente tem as áreas de inflexão, que a gente chama. Então, desses mais de 80, sei lá, acho que está chegando 90 e tantos clientes, eu acho, a gente tem uns focos, assim, que a gente percebe que procuram mais a gente, que contratam mais. Então, infraestrutura é um deles, agro, né, energia, né, contratam muito, né, e tecnologia. Assim, claro que tem outros, né, obviamente, né, mas assim, que eu lembro, assim, de cabeça, é que existe mais uma tendência nessas áreas. Talvez pela própria natureza geral, né, das empresas que acabam entrando dentro desses eixos. Mas existe essa concentração mesmo, assim. Mas, de fato, a gente, como software, a parte do software ela é muito ampla, Sim. eu monitoro o que o cliente precisar, então ele E pode... no pode ser Congresso ali também. passa tudo, né? Quer É. dizer. E nos subnacionais, Nos subnacionais, você diz em fonte de dados? estados e municípios, a demanda é o que é? Iluminação pública, saneamento. Aí é que entra, aí já entra mais o pessoal de infraestrutura mesmo, que aí vem a parte de logística, agro, né, e energia pesado mesmo, Tá. que são onde realmente colocar assim, o bicho pega mesmo, né, porque tem muitas normas infralegais também, estaduais, municipais ali, né. Agora, queria também que vocês então falassem um pouco sobre a experiência. Já são quase um ano de trabalho aí ao longo, junto em parceria com a frente, com o IBI. Como é que foi essa percepção que vocês estão tendo do setor? Como é que
ele tem algumas nuances dele, né, algumas percepções bem características deles, mas conta pra gente qual é a percepção de vocês, porque eu e o Mário, a gente já tem uma percepção totalmente diferente nesse sentido. E como a gente enxerga por dentro, provavelmente uma visão muito diferente da de vocês. É verdade. A gente está num momento muito favorável enquanto governo, enquanto indústria nacional. A gente tem um governo que está preocupado com essa indústria, que quer desenvolver essa indústria. Então, agora a gente tem, por exemplo, o programa que é a Nova Indústria Brasil, que dentro dos eixos, inclusive, a gente tem a indústria mais exportadora, e que a gente sabe que 89% dos produtos de exportação passam por portos, e só nesse programa a gente tem 40 bi de investimentos previstos. Além disso, a gente tem a indústria mais verde na parte de descarbonização também, que são 12 bi previstos, que aí entra na parte de descarbonização, entra na parte de mercado de carbono, entra em 1 milhão de outros projetos que estão rodando tanto no Congresso quanto no Executivo simultaneamente. Ao mesmo tempo, a gente tem também outros programas associados, como o de depreciação acelerada, que são 3,4 bi. A gente tem também 19,3 bilhões no programa Mover, também voltado à descarbonização. Então, isso, na verdade, a gente pode traduzir como movimento do governo de incentivo nacional. A gente está querendo ter produtos nacionais rodando, a gente está querendo tornar o Brasil mais competitivo. E isso impacta diretamente na logística, porque o Brasil é um Brasil de muitos Brasis. Então, a gente entende que a realidade do Pará, de transportes e logística, não é a mesma da realidade aqui do Centro-Oeste, não é a mesma de São Paulo, do Rio. Então, a gente precisa compreender isso de uma forma inteligível, que a gente consiga ter essa conexão, ter esses multimodais, como a gente sempre trabalha aqui internamente na frente parlamentar, né? E, através disso, a gente consegue, sim, chegar a essa conclusão e trazer esses resultados de uma indústria mais competitiva nacional. Sem dúvida. Agora, eu acho que dá para perceber que há um movimento do governo sobre a questão de infraestrutura, mas eu queria entender mais de vocês, assim, como é que vocês estão percebendo como é essa chegada, né, no setor de infraestrutura. Lógico que você já tem outros clientes, mas eu imagino que a infraestrutura de transporte, de uma maneira macro e bem de muita atuação, está sendo o caso da FPPA e do IBI. E nesse um ano, como é que vocês estão vendo essa atuação? O que vocês estão achando? Estão gostando? Está difícil? Com certeza, são muitos eixos que a gente tem aqui dentro, né? Como a gente lida desde ferroviário até portuário, até aeroportuário, é muito importante essa priorização de pautas, porque como eu trouxe, só aqui já tenho 5 ou 6 pontos de atuação. Além disso, a gente está em ano de eleição, a gente está em ano de reforma tributária, que foi um enfoque muito grande que a gente trouxe aqui com a frente parlamentar. A gente já tem algumas vitórias ali. Então, é muito importante a gente ter essa priorização para, a partir disso, facilitar um pouco a nossa atuação, porque como o Dudu mesmo trouxe, se a gente for querer atuar em tudo, a gente também não atua em nada. Então, desses sucessos que a gente está tendo com a frente, como, por exemplo, a alteração do artigo 89, que trata ali dos serviços associados, como, por exemplo, a gente ter mais discussões sobre transporte internamente no Congresso. Então, trazer para dentro da CAI, trazer para dentro da CCJ discussões sobre infraestrutura de transportes dentro da reforma, como que você tem a reformulação de todo um serviço tributário se você não pensa nisso, se você não pensa na cadeia logística? Né? Então, é um cuidado que a gente tem muito grande aqui, é um sucesso que a gente tem muito grande aqui, de trazer para debate, de puxar os principais interlocutores e também os outros adjacentes ali junto, e caminhar todo mundo junto, não só frente, não só IBI, mas também CNT, mas também LTF, todas as outras entidades que estão nessa luta, porque juntos a gente é mais forte, a gente busca uma infraestrutura mais forte também. Sem dúvida. Marina, você falou sobre uma questão pontual que você tem trabalhado muito aqui internamente, que é a reforma tributária. Conta pra gente como é que você tá vendo como é que você viu todo esse processo aqui dentro nascer, né? E até a construção da nota técnica, que eu lembro que foi realmente algo bem vitorioso nosso, até a entrega do deputado Paulo Alexandre Barbosa, nosso presidente, ao Raul, né? O deputado Raul, e também depois aí toda chegar a protocolar todos os nossos interesses lá dentro do Senado. Conta pra gente como é que você foi. Aqui, enquanto IBI, a gente atua através de comitês temáticos. Dentro de um deles, a gente tem um comitê específico de reforma tributária, onde, através de consensos, porque é como a gente lida internamente, a gente conseguiu levantar os principais pontos que a gente precisava atuar dentro do texto do PLP 68. Então, quais eram os principais gargalos, o que a gente podia direcionar ali dentro para trazer uma melhoria para o setor de infraestrutura de transportes. A gente fez consultas, não só aqui internas dentro do grupo de trabalho, mas com as outras entidades e instituições, para que a gente conseguisse ter uma atuação mais unida. A partir disso, a gente construiu uma nota técnica, onde a gente apresentou para praticamente todos os deputados envolvidos ali na época da Câmara e agora na época do Senado também novamente, todos os senadores, para trazer uma luz a esse tema.
porque a gente precisa que todo mundo entenda o que é um reporto, a gente precisa que todo mundo entenda o que é um retroporto, como isso impacta não só o serviço portuário, mas o ferroviário. Então é muito importante a gente ter essa discussão e a partir disso a gente conseguiu o protocolo de todas as nossas emendas, a gente está lutando ali dentro do Senado, né, para trazer isso para a pauta, para fazer com que isso seja uma prioridade também do governo nessa aprovação da reforma agora até o final do ano, que é a previsão que a gente tem até o momento. Como é que vocês estão vendo a reforma tributária? Eu tenho lido alguma coisa. Muitos esperavam uma simplificação maior, tipo um imposto único mesmo, né? Outros acham que é um avanço significativo, né? Que vai se dar ao longo dos próximos anos, né? Mas com a crítica de que ficou conservador demais, né? Por conta de estar se postergando aí, talvez demore aí até uma década para implementar efetivamente, né? Na opinião de vocês, foi algo arrojado, foi tímido, isso endereça para futuras reformas tributárias mais pontuais para ir simplificando ao longo do tempo? Como é que vocês enxergam isso? Olha, eu vejo que assim, a ideia da reforma todos nós sabemos que não é nova, né? Enfim, já era um projeto bem mais antigo. Da forma como a gente observa, né, na questão da reforma, eu acho que ela está se desvirtuando um pouco do processo dela, porque são muitas demandas que estão querendo se encaixar ali. A gente percebe que algumas foram não pensadas, obviamente, pela complexidade, mas o que eu percebo principalmente quando a gente conversa com alguns especialistas, é que do jeito que está hoje, mesmo ela se tornando mais complexa, né, parece que assim, não vai dar tanta diferença em relação ao anterior, vai ser melhor do que o que está, porque hoje a gente não sabe a confusão de impostos que a gente tem. Então, assim, a ideia que eu vejo é que saindo essa reforma tributária, provavelmente vão sair os ajustes necessários, porque é aí que vai conseguir ver o problema real, os buracos onde a gente não conseguia nem ter uma noção, né? Mas assim, na minha opinião, eu vejo às vezes que a reforma ela já está indo para um canto que é complicado, né? Todo mundo tentando puxar um pedaço para um processo ou outro e acaba que ela vai, assim, a carga tributária já está chegando o quê? 29 agora? Quase 20, tá quase 29, né? A expectativa. Então, já está chegando uma carga tributária muito mais alta do que eles previam e que você pegar ali os países da OCDE, de imposto único ali, o Brasil agora vai ter uma das maiores cargas tributárias do mundo. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que tem que acontecer, né? Acho que tem que acontecer porque hoje é um caos, ainda mais para empresas. A gente falar que empresas do setor portuário, por exemplo, você vê como é que é a dificuldade, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente como é que os impostos estão sendo colocados ou sobretaxados, né? Colocados específicos, com uma equipe que muitas vezes não consegue nem passar para a diretoria. Como é que é? Não tem como você passar. Você está pagando imposto? O data, a gente mesmo tem dificuldade às vezes de passar os impostos que a gente está pagando, entendeu? Porque você varia. E qual é o estilo de imposto? É real, lucro real presumido, aí, entendeu? Tem uma série de questões. Aí entra aqui agora a nota fiscal, mudou, não, mas tem uma isenção que você conseguiu. Cara, começa a ter uma complexidade tão grande que você tem que ter uma contabilidade gigantesca, um escritório de contabilidade para você conseguir dar conta. Imagina, a data é pequenininho, imagina uma empresa bilionária do setor portuário, por exemplo. Sim. O caos que deve ser a parte contábil daquilo ali, né? Então, assim, o que eu vejo é que não vai ter como fugir, sabe, doutor Mário? Eu acho que vai ter essa agora. Eu vejo que está todo mundo um pouco decepcionado, porque já está ficando uma coisa completamente fora do eixo, mas é melhor do que o que estava antes. Conta pra gente, a reforma tributária sai esse ano no Congresso? Aí vai ser uma aposta que eu... nós temos uma aposta em curso aqui. Todo mundo tá tendo aqui. Aqui é o seguinte, eu e o Thales acho difícil ela ser aprovada no Congresso esse ano. Eu acho. Eu tô com o Thales de que no Senado ok, mas vai chegar na Câmara e ainda vai ter um processo confuso ali. Já você, Marina. Concordo, eu acho que eu vou ganhar o meu pack de cervejas ainda no final do ano. Eu ia CERT, né? Porque o Thales apostou, inclusive, com o pessoal da CERT. Comigo também. Você sabe que o pessoal da CERT ficou chateado comigo, né? Durante um tempo, nada contra, foi tudo dentro de um âmbito de brincadeira, mas é porque eles estavam eu acabei conversando com quem estava atuando diretamente para que o Congresso, para aprovar no Congresso. Eu acho que ele não ficou muito feliz de olhar quando eu falei para ele que não ia ser aprovado. Mas eu acho muito movimento para eles ficarem, vamos dizer, contentes de deixar isso só aprovado no Senado, não. Eu acho que eles vão dar um arranque final aí para... A minha opinião são os 2 centavos. O que a gente observa do bastidor, que é o fato, né?
Você percebe que tanto o governo ele quer que seja aprovada, a liderança já deixou isso claro, né? Então, assim, o espectro deles é ali dezembro, no máximo, tem que ser aprovado. Aí, quando a gente conversa com os gabinetes, a mesma coisa. Mas a gente percebe que o ambiente está muito complexo, é muita coisa para ser decidida em pouco tempo. Mas Não foi por acaso que foi colocado também em ano de eleições. Isso É. facilita você não ter discussões, isso facilita menos gente se metendo ali porque estão preocupados com outras coisas. Sim. Então facilita uma tramitação mais acelerada. mais acelerar, né? E como é que vocês veem, aproveitando que nós estamos aqui já pós segundo turno, né? E a nova configuração aí dos municípios, vocês acham que foi uma prévia aí de como vai ser a eleição de 2026 ou nada a ver? Olha, falando nesse termo mais macropolítico, sim, com certeza. Você vê que o PT ele perdeu grande parte do que ele previa como prefeituras. Isso vai mudar, sim, com Você fala certeza. PT, você fala esquerda em geral ou é o PT A especificamente? esquerda, no geral, ela teve uma queda muito grande na parte da eleição do executivo municipal ali, né? Então, isso aí já é um problema de base, né? Que eu acho que vai afetar com certeza o processo de eleição no ano que vem. Um cenário muito polarizado. A gente achou que se fosse melhorar, que se fosse baixar um pouco a poeira, mas ainda não mudou de fato, porque a gente conseguisse ter uma tranquilidade, conseguisse até prever o cenário. Mas a gente tem agora um ingrediente forte que são os partidos de centro, né? Que foram muito bem votados. Exato. Se a gente considerar essa polarização, vamos dizer assim, esquerda-direita, né? Ou que o pessoal fala os conservadores, né? E qualquer outro são os eles usam uma outra expressão aí de Liberais? Desenvolvimentistas. Desenvolvimentistas, né? Mas parece que o grande vencedor está ali no meio, né? Tá no meio. Não vou falar centrão aqui, não é? Mas está ali no meio, ou não? Sim, não, isso é verdade. O que a gente percebeu foi o seguinte, teve até a fala do Lira, se eu não me engano, né? Eu não lembro qual foi o Pacheco, qual foi o Lira, que falou o seguinte, olha, a população escolheu mais o centro, né? Tá indo mais para o centro. Na ciência política a gente tem isso, né? Tem esses movimentos. Quando você tensiona demais as polaridades, a gente percebe um movimento contrário da população ir para o centro de novo, que é um... Elástico, né? Exato, exatamente. Mas foi uma... Chatelet que fala isso. Mas foi uma eleição ideológica, ou vocês acham que tem muita participação efetivamente dos nomes que estão na mesa, né? Porque está lá na ponta, né? Município ali você tem vereadores apoiando, né? Governadores apoiando, então é um pouco do andar de cima e o local, né? Uhum. E claro, tem a influência do carisma mesmo de quem está ali candidatando à reeleição ou apoiando o sucessor, né? Ou você acha que vai para o campo ideológico? Não, eu quero ver alguém que esteja mais ao centro, e aí já vai mais o debate, né? Aí a minha percepção, tá, doutor Mário, eu vejo o seguinte, por mais que tenha sido eleito ali mais PL, o pessoal, não, tá indo mais pro radical, não, são personagens que estão dentro do partido, obviamente, do PL, que cresceu naquele movimento mais ideológico, mas você percebe que eles são mais centro, assim, grande parte deles são mais centro, né? Então, você vê até o caso de São Paulo, por exemplo. Né? O Nunes, ele tá ali no viés mais da parte de direita, mas ele é centro. Sim, longe de estar na ponta, né? Acho que até bem longe, eu acho, diga-se de passagem, né? Tanto ele quanto o Tarcísio, né? De novo, né? Tô falando aqui, mas as pessoas que podem estar vendo o podcast, mas então ele tá passando pano. Não tem nada de ideologia aqui, gente. Tá falando política por política. Então, nesse caso aqui é como a gente percebe como esses personagens, como tá caminhando, né? Você tem personagens no Congresso hoje que são mais extremos, tanto de um lado quanto de outro, mas já é bem diferente da eleição passada. Bem diferente da eleição passada. É isso que eu queria perguntar, realmente, assim, ainda tem essa... Tá mais civilizado, né? Existe uma tensão política na época das eleições, você vê que ainda tem uma vontade, uma necessidade de polarização, e nessa teoria do elástico acabou que veio o centro, né, com mais força, mas você já vê que esse processo dentro do Congresso já acontecia, né? Já aquelas CCJs em que cadeiras voavam, ela tem diminuído, vocês não concordam? Sim, não, eu vejo isso, nessa parte macro, tá, você tem razão, assim, eu vejo o Congresso mais estável. E, engraçado, quando começou o primeiro ano do governo Lula, a gente tinha mais incidências de confusão, né? E você percebe que a tendência está diminuindo um pouco. Mas eu acho que também houve aí
uma questão, uma resposta, né, seja de comissão de ética do próprio presidente, né, Que falando segurou que ali. ia pegar mais pesado Exato. com atitudes dessa natureza, né? Exato, exato. Eu acho que e esse foi fundamental também. Mas isso aí também já reflete a própria característica, né? Falar, não, olha, Já é uma radicalismo reação, né? já é uma reação, falar, ó, parou, né? Senão ninguém trabalha mais aqui, né? Fica aquela Muitos confusão. parlamentares se usaram da pauta ideológica durante as eleições para se elegerem, como foi o caso de muitos do Senado. Isso, E depois, quando entraram, mudaram completamente a atuação. Então, usaram isso como uma porta de entrada e depois as coisas foram se acalmando e foram se alinhando com, de fato, a atuação deles, né? Certo, mas vocês, agora dentro do âmbito do... Você percebe também dentro do âmbito das eleições, aí deixo para vocês analisarem, que por mais que você vê o estado de São Paulo, por exemplo, por mais que o Nunes ele fosse ligado ao Bolsonaro, ele não tinha tanto exato. essa ligação de ser um homem da direita, né? E o Boulos, sim, ele tinha a ideia de ser o homem da esquerda, né? Tanto que no final ele muda o discurso, dizendo que, olha, não, eu sou a favor da mudança, não é esquerdismo, é a mudança para que ele pudesse até conseguir angariar outros votos. Vocês concordam que isso também está mudando até a própria mentalidade, tanto da esquerda quanto da direita, a gente não tensionar tanto? Ou é só dentro, a gente já volta na teoria mais ou menos, de que é a união, o centro que vai ganhar enquanto eles continuarem polarizando? Olha, assim, eu acho que a tendência agora, que eu vejo aí, tem uma frase de um colega nosso que trabalha com a gente, 2 centavos aqui, é mais mordida essa expressão, mas, assim, o que eu vejo é uma tendência ao centro. Não estou vendo essa radicalização polarizando. Claro, a gente não vive isolado, então vai depender muito da eleição americana. Isso vai influenciar bastante os discursos aqui mais inflamados, dependendo se o Trump ganha ou não, né? Você acha que o Trump tende a fortalecer uma polarização, um discurso Sim. polarizado? A não ser que ele lá, se ele ganhar, obviamente, né, nesse processo, se ele vai ter uma postura também mais, assim, indo mais para o institucional, né, mais para o Ou centro. seja, depois da eleição e para uma outra circunstância. Uma outra circunstância, assim. Mas se não, se continuar nesse discurso inflamado, aí a gente pode ter, assim, uma contaminação, vamos colocar assim, uma emulação de política pública, né? A gente gosta de falar isso, ou é uma cópia de política ou uma cópia de comportamento. Aí algumas expressões políticas aqui podem ter essa expressão mais radical, né? Mas respondendo ao que você falou, Thales, o que eu vejo? Eu acho que a esquerda, ela ainda está tendo uma certa dificuldade em transpor um discurso mais para o centro. Entendeu? O Boulos começou com um discurso mais com o centro, mais com os ataques do Marçal, etc. Ali, vamos pegar esse caso mais. Aí não teve como, né? Ele acabou tendo que responder mais, de forma mais, enfim, ideológica ali para se manter ali, né? Aí é uma estratégia do marketing, enfim, o marketing político ele tem toda uma característica. Mas eu vejo que está tendo um pouco essa dificuldade. Apesar de que os outros candidatos que eu vi da esquerda, na verdade, perderam porque o lado mais da direita estava mais com discurso de centro mesmo, assim, por mais que eles também tivessem uma postura de centro, né? Agora, Eduardo, você trouxe a questão da polarização para o campo internacional, né? De uma certa forma, a gente tem algumas ações aí acontecendo no mundo, né? Seja Rússia, Ucrânia, judeus e árabes, né? Digamos assim, bem árabes é bem entre parênteses, né? E a própria questão dos BRICS, né, que a gente sentiu nessa reunião dos BRICS também, Ali foi uma questão meio assim, diferente do aspecto puramente socioeconômico, né? Você acha que isso também acaba contaminando aqui essa questão da polarização? Ah, com certeza. Aliás, a gente já sentiu isso dos BRICS aí, foi uma situação específica, né? O Brasil, ele, indo assim mais para a parte, realmente, vamos para a parte mais de relações internacionais, mas o Brasil, a gente tem um problema X específico com a Venezuela ali, que é que o Brasil sempre tenta uma paz institucional entre os países aqui da América do Sul, porque é a característica de você tentar ter o maior lucro possível, né? Justamente a relação de paz leva a uma estrutura de negociação. A liderança regional que o país Exato, lógico. Então, no momento que teve uma influência ali, por causa da guerra que está acontecendo, né? Ucrânia, Rússia, você vê Israel contra os países árabes ali, né? Enfim, no Oriente Médio, a gente está percebendo uma questão política dos BRICS aparecendo que não é interesse do Brasil, né? A Rússia querendo forçar e a China querendo forçar a entrada da Venezuela, por exemplo. O Brasil sabe que se isso acontece, vai existir uma radicalização maior dos Estados Unidos com a América do Sul.
Isso não é interessante para ninguém, entendeu? Em termos de mercado, né? Em termos de exportação, importação, isso vai afetar tudo, né? Porque Começa a Venezuela não afetar. teve sua eleição reconhecida, né, internacionalmente, então. Exato. Não teve. Eles foram barrados, não oficial pelo Brasil, né? O Brasil ele fez um pedido não oficial Não foi atendido, né? e aí a Venezuela ela não entrou, não gostou e tal, enfim, mas parece que a Rússia não desistiu ainda, né? Tá querendo forçar a entrada da Venezuela. Vamos voltar um pouco para a infraestrutura de transporte aqui no Brasil. Esse é um assunto mais nichado. Como é que vocês estão enxergando a infraestrutura atualmente? Olha, O atual governo tá indo bem, tá patinando? Como é que vocês enxergam? eu vou dar minha visão mais macro, a Mari entra mais no micro aqui na microanálise, tá? O que eu percebo? O Brasil, a gente está com déficit em várias áreas na parte de infraestrutura muito graves. Desde rodovias, ferrovias também é um outro grande problema. E a parte de hidrovias, né, eu percebo até de portos também, gerou um problema muito sério. Já era algo anunciado há muito tempo, né, até nas nossas conversas, o doutor Mário também já falava isso. Mas eu acho que o governo ele começou a atender mais essas demandas esse ano. Apesar de que o déficit está muito alto. Quando a gente conversa com o pessoal da CNI, né, ou, enfim, a preocupação das associações. Então é metade do governo já. É, E levando em conta que o último semestre ali fica meio que exato. polarizado não, mas fica Novas eleições. Prejudicado. com a agenda eleitoral, Da né? agenda eleitoral. Mas a gente percebe essa preocupação maior e esse debate ele sendo bem aceito até no Congresso. Quando a gente percebe desses bastidores a importância que tem nessa parte logística. E a urgência, né? É uma urgência muito grande, porque você tem a produção não está conseguindo, Escoar. na verdade, a parte de logística não está conseguindo acompanhar a parte de produção, né? Então isso aí você já tem um problema terrível, né? Quantos bilhões de reais a gente vai perdendo por ano por causa disso, né? E o governo sabe e o governo está preocupado com a arrecadação. Então esse é o problema chave ali. Então a gente percebe que eles estão preocupados, né? Não à toa que os parlamentares eles entendem e gostam dessa temática porque eles estão vendo que esse é um gargalo que o Brasil tem que superar o quanto antes, né? Essa é a parte macro que eu percebo, tá? O interesse do governo em que isso seja ajustado da melhor forma possível, tá? Na reforma tributária você já percebe essa parte simpática do governo com essas temáticas, né? Você concorda com isso, Maria? Tem um movimento, tem uma intenção muito grande de fazer, mas na hora de fazer a gente vê, por exemplo, a parte ambiental, a gente vê a questão de dificuldade de licenciamento. Burocracia, você está falando. A seca agora do Rio Madeira, né? A demora para agir. Então, a gente tem muitos programas, a gente tem muitos projetos, o governo fala abertamente, a gente tem um ministro de Portos e Aeroportos muito forte, Sim. muito atuante, mas a gente ainda precisa de um direcionamento. O meio ambiente que também está disposta, né? Com certeza. Os ministros, como um todo, eles estão muito dispostos. Mas a seca no Arco Norte era algo previsto há muito tempo. Como é que até agora a gente... E a dragagem agora que vai começar, né? Exatamente. Mas então, pelo menos a gente endereçou bem, né? A dragagem está contratada para um horizonte de 5 anos, né? Uhum. Provavelmente é um problema que vai se limitar, vamos dizer, a essa temporada, digamos assim. A próxima já está endereçada, então você terá condições de dragar já no momento adequado. Com né? certeza, mas a gente tem embarcações presas lá por dias, o impacto que isso tem em toda a cadeia. Então a gente não precisa reagir tanto, mas agir proativamente antes, porque a gente já tem essas previsões, a gente já tem um ministério muito bem formado, vários ministérios muito bem formados nisso. Quer dizer, continua a dificuldade do tempo do poder público que não conversa bem com o tempo da iniciativa privada. Né? Acho um pouco disso. Né? E assim, esse ano acho que bateu mais, e lógico, por essa seca monstruosa, né, que afetou tudo, né? A população como um todo foi completamente afetada. A produção foi afetada, né? Escoamento de produtos foi afetado, né? A parte de logística foi completamente afetada ali na parte de hidrovias. Enfim, portos também. Então, acho que esse ano bateu uma responsabilidade no governo, que ele falou assim, agora, assim, demoramos demais, a gente estava achando ainda que era muito no debate, como é que a gente vai fazer, mas não partiu tanto para ação. E isso foi, inclusive, uma crítica, né, que, assim, foi uma meia-culpa que eu acho que até, quando a gente escuta dos órgãos específicos, é que, olha, realmente tinha tanta coisa que a gente estava arrumando, sempre jogando também aquela normal de todo governo, joga para o governo anterior uma certa culpa, né? Sim, sim. Uma desorganização que teve lá e eles estavam se reorganizando.
mas eles percebem que assim realmente precisava que fosse tomado medidas orçamentárias para que eles conseguissem fazer, eles não conseguiam. Mas Eu vejo o seca. de Manaus foi emblemático, É, porque ali foi como dramático. a Marina colocou, o tempo de resposta foi lento, nós perdemos o momento de dragar por questões administrativas, ou seja, burocráticas, né? No entanto, a iniciativa privada, né, agiu muito bem, né? Ela levou o porto flutuante para onde tinha profundidade, né? Então você vê como como esses desdobramentos, né? Em tese uma medida disruptiva, né? Talvez muito mais complexa, né? Você levar, né? Porque lá na Amazônia as instalações de acostagem elas são todas flutuantes, exatamente por conta da variação do nível do rio ao longo dos regimes de cheia e de seca, né? E então ele leva de Manaus a Itacoatiara, né, essas instalações para poder fazer um transbordo lá e não parar a Zona Franca de Manaus, né? E, repito, algo disruptivo, né? Algo assim de uma resposta rápida, né? Enquanto algo mais trivial como uma dragagem acabou atrasando. E a gente vê de falta de conexão entre as ações, né? O setor privado teve que se movimentar ali para conseguir construir, enquanto o público... Quando viu que não ia dragar, ele já Exatamente. tomou a iniciativa, ele entrou no plano B, né? E assim, o Brasil ele é de nível de dimensões continentais, né? Então você vê os dois lados da mesma moeda, porque a gente também teve a questão das inundações, né? Que foram algo que realmente uma falta de preparo logístico, talvez, fez com que um problema piorasse ainda mais, né? A gente vê a questão da hidrovia do Lagoa Mirim, do Lagoa dos Patos, talvez se ela tivesse sido estabelecida antes, em um processo de dragagem bem feito, ela não teria tido não teria enchido tanto quanto encheu, e esse vazamento criou todo aquele processo. E ali a gente vê também uma questão de pronta resposta do governo, de tentativas de melhorias, da iniciativa privada também, né, de envio de mantimentos, até uma iniciativa internacional. A gente teve a oportunidade de ver o embaixador do Uruguai disponibilizando o aeroporto, né, ali perto para envio de mantimentos, né, enfim. Mas como é que vocês estão vendo essa questão? Vocês acham que o governo agora está mais sensível a esses entendimentos de, olha, a gente tem que cuidar dessas mudanças climáticas, até com essa chegada da COP30, né? Então, eu acho que a gente o governo eu acho que entrou num processo assim, mas aí já é uma nossa interpretação. Acho que assim, entrou num estado tão crítico agora, por causa dessas questões climáticas tão extremas, né? Inclusive quando a gente conversa com até os membros do Ministério, enfim, né, dos órgãos específicos IBAMA, ICMBio, assim, os eventos vão ficar cada vez mais extremos, né? Então, Eu falei isso no mundo inteiro, no né, mundo Eduardo? todo, no mundo todo. Talvez o agravante no aspecto brasileiro é que nós não temos recursos públicos, talvez, né, para... Recurso até tem, sabe, Mário, eu acho. Né? Se fosse bem aplicado, bem estruturado a parte burocrática, eu acho que a gente conseguiria ter menos impacto, assim. Então, igual o que o Thales falou, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a parte das secas, por exemplo, já ter preparado alguns locais para não ter sofrido tanto com as secas dos rios, etc, né? Então, eu acho que assim, o Brasil, ele sofreu um impacto e tem outra questão. Lá fora agora, a gente vai ter que prestar atenção nessas questões ambientais. Por exemplo, saiu ontem, se eu não me engano, foi anteontem, a Unilever falou que vai parar de comprar soja do Brasil, vai começar a comprar da Ásia, tá? Não lembro de qual país específico, não sei se era da China ou algo do gênero. Por quê? A rastreabilidade exatamente para ver se estão cumprindo as normas ambientais de forma correta. Então, assim, ou o Brasil ele se adapta a isso, ou de uma forma sistêmica a gente vai ter um problema. Desde a parte de você ter a manutenção, por exemplo, dragagem, de você ter a manutenção dos portos, de você ter uma condição de manter o desmatamento controlado para que você tenha a monção de chuvas de forma adequada, porque a gente não passa o que a gente passou esse ano, né? Então, assim, essas questões, elas são vitais agora. Se o governo não prestar atenção, e aí tem a questão da COP, que está também botando isso em questão, e botou o Brasil em xeque. O Brasil perdeu um capital político muito importante ali, né? Tem a oportunidade de recuperar, mas ele mostrou para o mundo assim, olha, estou fazendo muita coisa errada, infelizmente. Estou tendo boas iniciativas, boas ideias. Agora, Eduardo, tem uma briga comercial aí, né? Eu não consigo enxergar o Brasil como um produtor de grãos, né? Que respeite menos o meio ambiente do que outros países, né? Acho que assim,
eu teria até mais dificuldade de ver a China, né, que queima tanto carvão, enfim, né? Claro que ela está num processo de descarbonização também, e os resultados lá chamam a atenção, né? Lembrando que eu não sei se foi da China, tá? Não, ok, mas enfim, né? Mas a própria França tem utilizado muito, né, essa questão ambiental, né, para proteger o seu próprio agronegócio, né? É um discurso, às vezes, meio complicado, né? E a gente vê mesmo na OCDE, os países da OCDE, você tem lá toda uma gama lá de boas práticas, mas faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Quando você vai ver lá, eles protegem o mercado, sim, eles sobretaxam o produto internacional, não é? Eu vejo a questão de proteína no Brasil, eles acabam tirando da cartola uma exigência de última hora, enfim, a briga, a JBS já sofreu muito. Ela é pesada, né? O açúcar, né? Que na entrada nos Estados Unidos eles preferem arrancar da beterraba do que combustível, que é né? uma coisa O etanol, aí o pessoal não considera um combustível limpo, né? Por conta de e assim são questões que chamam a atenção. O Brasil vai ser sempre grande, né? Eu acho que talvez a gente tenha que evoluir, né? Em procedimentos de rastreabilidade, enfim, né? Mas eu acho que também tem uma guerra comercial aí velada, dúvida, né, que é subjacente a essas questões, né? Sem dúvida. Tem um dado de que 70% dos produtos alimentícios do mundo vão sair do Brasil em 2025. Então, como que a infraestrutura em transportes, como que a logística vai fazer parte disso, né? Como que ela está se preparando para esse 60% mundial? Esse é um desafio muito grande, né? Eu costumo elencar, né, não é só o crescimento do agronegócio, né? As próprias trocas, né, com a iminente entrada do Brasil para a OCDE, isso tende a abrir o país para produtos importados e não agregado. A própria questão do óleo e gás, né, o Brasil daqui a uma década vai estar movimentando aí derivados de petróleo e óleo bruto a níveis dos produtores da OPEP, né? A própria questão da navegação da cabotagem, nós temos aí incentivos à cabotagem, a questão das hidrovias, as ferrovias que estão em construção, tudo isso vai para Porto, né? E se a gente não preparar, a própria questão de energia limpa, né? Você começa a ter ali parques eólicos, né? Energia fotovoltaica para produzir hidrogênio verde, tudo nas adjacências dos portos, né? Isso vai efetivamente desafiar o nosso setor. Né? Tem que acontecer, e assim, igual a Mari falou, né? 25%, mas a gente tem uma dificuldade muito grande, porque parte do grande de commodities que a gente já produzia aqui, exportava somente de alimento, lá fora está começando a ser produzido em escala absurda por causa de tecnologia. Então, também tem um outro detalhe que eu acho que a gente tem que levar em conta, que assim, que o Brasil ele tem que estar olhando o que está acontecendo lá fora para não perder o passo. O agro, ele precisa de produtividade. Ele tem que aumentar a produtividade dele com a tecnologia. A gente vê iniciativas do BNDES, até por causa da seca, a Embrapa, né? Se bem que a Embrapa ela está passando por um processo assim, eu gostaria de ver a Embrapa com mais recursos para fazer mais coisas, né? Você vê, por exemplo, até pesquisas de plantações verticais, por exemplo, que é o que mais acontece na Holanda, está acontecendo nos Estados Unidos agora. Uma das grandes startups que já foram investidas, algumas quebraram por causa que o modelo ainda não estava ideal, mas, por exemplo, aqui a gente só tem um grande especialista, que é aqui de Brasília. Uma pessoa, entendeu? Então, assim, eu acho que o Brasil ele tem que olhar e falar assim, eu tenho que aplicar essas tecnologias tanto na produção quanto na logística e dar incentivos para que isso aconteça, né? Eu acho que se isso não acontece, a gente vai começar a cada vez ficar mais para trás. Não me teme tanto a questão do agro, porque você vê que o Brasil, ele já até por um processo de educação de comunicação, enfim, já entendeu que a nossa vocação é o agro, né? Nós temos a capacidade de fazer isso, então você vê que os próprios agricultores, eles investem muito em tecnologia, então eu não vejo tanto a questão disso, mas volta a questão do escoamento, né? Do escoamento desse produto, da logística para que esse produto seja escoado de maneira efetiva, e aí passa por toda a multimodalidade no país e também a produtividade e a logística tá como e a melhoria dos portos, que seja vira o gargalo, né? E por isso que é tão importante esse debate que o IB traz. Por isso que é importante essa ponte de fazer a conexão entre a questão de hidrovias, entre a questão de dragagens, trazer esse debate para dentro do IB, puxar os especialistas para conversar, puxa a DINIT, puxa o pessoal dos ministérios, da ANTAC, da NTT, puxa todo mundo, senta numa mesa, traz soluções para o governo. A gente tem a carta do protocolo de intenções, né, de atuação com o Ministério de Portos, também com essas audiências que a gente está organizando para o final do ano, da questão de secas.
né? Então, a gente tem uma infraestrutura que propicia isso, que propicia essa ponte entre os parlamentares, entre o setor privado, entre as outras instituições, para daí a gente conseguir dar uma solução direcionada. Certo. A gente continua com orçamento público muito baixo para investimento em infraestrutura, sobretudo de transportes, né? A gente vê muita coisa aí em termos de setor elétrico, né? Óleo e gás, né? Mas infraestrutura de transporte, historicamente, Sempre foi. pouco investimento, né? O mundo investe aí 2,5%, 3% do PIB nisso, a gente está em zero alguma coisa, não chega a 1%, né? E isso, sem dúvida, é insuficiente, sobretudo num país que tem dimensões continentais como o Brasil e necessita desse investimento. Como é que vocês enxergam hoje, em termos no legislativo, né, a questão da parceria público-privada, né? Isso vem sendo azeitado, a gente viu aí o debate já da nova lei das concessões, né? Isso tende a permitir um maior nível de parceria. E a outra pergunta, você falou da Embrapa, da tecnologias. O Brasil, historicamente, tem academia também distante dos centros produtivos, né, da indústria, né? Isso está melhor do que estava no passado, ou ainda precisa melhorar muito? Como é que vocês veem isso? Thales é de federal igual eu. Olha, eu acho que assim, doutor Mário, o Brasil ele perde muito ainda, assim, é muito afastado do meio acadêmico, do meio empresarial, né? Eu acho Parece que são mundos distintos que não se conversam, né? infelizmente, tem uma questão, assim, algumas faculdades, a USP, por exemplo, a Unicamp, ela já tem uma característica já mais de colocar ali a indústria, né, o lado empresário ali dentro. Acho que lá em Pernambuco também, se eu não me engano, está muito forte isso. Mas em várias faculdades que a gente percebe, porque quando a gente fala isso, pode ser privado, o lado privado ele é mais fácil sempre, acho que tem um exemplo até aqui na Católica, se eu não me engano, uma empresa, inclusive uma startup de Brasília, que faz uma análise de análise de moléculas, eles fizeram alguma coisa para crime facial, e aí a faculdade ganhou, como ela liberou toda a pesquisa e tal, subsidiou, ela ganha um royalties em cima daquilo. Então hoje, só esse creme que é vendido no mundo todo, banca lá, acho que o setor inteiro da faculdade, entendeu? Então assim, esses modelos de parceria, infelizmente, são poucos os casos, poderia ser muito melhor e é muito travado pela burocracia, né? Muitas vezes é melhor, às vezes, que eu vejo, pelo menos na Universidade Federal aqui da UNB, tá? Os colegas preferem sair da universidade, fazem as suas empresas e tentar, assim, vamos colocar assim, na vida louca mesmo, tentar fazer acontecer. Do que usar a estrutura da universidade. Exato, porque se ele fizer alguma coisa ali, as regras internas de royalties, de direitos, etc., ele está completamente travado. Se ele faz dentro da universidade, ele vai ter um problema, né? Então, assim, posso até... Não sei se teve alguma mudança no decanato ou algo do gênero. Historicamente tem sido assim. Mas historicamente eu percebo que é muito difícil, por exemplo, esse caso, né, que a gente fala aqui de Brasília. Então, assim, eu acho que ainda falta muito, é muito longe do que a gente percebe em outros lugares do mundo, né? Eu acho que já começa por aí. A gente vê excelentes casos, tem excelentes pesquisas, né, acontecendo, mas que às vezes ficam focadas na universidade, tem dificuldade de sair, né? Quando sai, já sai anos, muito tempo depois, As né? próprias empresas júnior, né? Elas acabam. Você vê que o caso da universidade. Excelentes iniciativas. São excelentes iniciativas essas empresas júniores aí, são de pessoas com vontade, com gás, podem ter o recurso, mas a própria universidade não esbarra ali numa questão de, às vezes até ideológica, para fazer com que essas empresas não entrem, né? Não saiam, não furem a bolha da própria universidade, aí ela acaba sempre sendo uma criança, né? Nunca podendo crescer. Existem recursos próprios, eles desenvolvem projetos, com esse dinheiro eles podem usar para capacitar. Veja, as fundações... Marina, ela foi presidente de uma empresa júnior, tá? Então, as fundações, elas têm... propriedade. Eu posso falar com propriedade da UNB, porque as fundações, o CESP, por exemplo, ele é uma coisa que arrecada assim, milhões. Sim, milhões. Então, essas fundações, a FUB, fundações da universidade, aquele apartamento que a gente teve do Timothy, nesse caso de Brasília, ele não pesou financeiramente para as fundações. Por quê? Porque elas têm muito dinheiro. O problema é que elas não sabem, hoje a própria universidade, ela não sabe como direcionar o seu dinheiro, e muitas vezes ela é composta por um corpo diretivo enviesado. Infelizmente é isso que acontece e faz com que essas empresas júniores continuem sendo crianças até... Mas vocês acham, aí voltando ao que o Mário falou,
que a PPP pode ser uma solução para que o governo agora, com baixo orçamento, possa fortalecer o setor de logística nacional? A gente ainda precisa de um infralegal mais forte. A gente ainda precisa dos normativos, como, por exemplo, de fiscalização, de regularização, ali envolvidos, que a gente ainda não tem isso claro. E tá tudo bem não ter claro, mas a gente precisa ter esse movimento do infralegal, de ter isso estabelecido ali, que saia no Diário Oficial da União, para que a gente consiga se atualizar. A gente vê que foi um momento de discussão onde muitas outras prioridades estavam sendo tratadas. Então, isso ficou meio que de lado, foi aprovado e tudo mais, mas ainda precisa de muita discussão para fazer sair do papel. Essa é a As nossa PPPs visão. federais, elas não emplacaram, na verdade. A gente vê num outro estado, aí, acho que Minas Gerais Sim. andou bem, alguma Pontual. coisa e tal, mas as PPPs federais, muito pouca coisa, né? Assim, o que eu percebo que a gente, nas conversas que é de bastidor, né, que a gente vai recolhendo, né, e para complementar essa questão dos PPPs, a gente percebe a boa vontade realmente, assim, a gente percebe que dos gestores, enfim, dos tomadores de decisão ali, é uma forma, assim, ideal de acontecer. Mas a gente tem entraves que acontecem pela forma como cada estado enfim, tem uma dificuldade O Brasil de muitos Brasis. de muitos Brasis. E tem que ter um normativo, igual a Mari falou, uma coisa mais centralizada, talvez um sandbox regulatório mais específico para isso, entendeu? Para ajudar a coisa a sair mais rápido, entendeu? Essa é do que a gente percebeu, inclusive, das reuniões que a gente teve até com as Da pessoas audiência da pública audiência que a gente pública que a gente fez, entendeu? Que a gente participou ali, né? Eu acho que é isso. A questão agora é tentar simplificar essas regulações para que aconteça mais rápido. Mas a vontade tem e eles querem. É aquele negócio, é mover um mamute, né? Um mamute Sim, burocrático sim. E o setor portuário está nesse momento aí com a proposta de alteração legislativa, né? Não sei se vocês chegaram a ler na íntegra a proposta da CEPORTOS, né? E vocês acham que vai ter uma acolhida boa na Câmara dos Deputados? Que foi o Arthur Lira que demandou, né, encomendou, vamos dizer, essa alteração legislativa, né? Qual que é a expectativa de vocês? Olha, ainda teve a confusão lá, né? Enfim, né? Teve Coisa pouca. Coisa pouca. Só faltou cadeirada voando. Aí ia ficar igual a questão do Fábio Marçal e o da Atena. Não, eu acho que assim, a intenção de mudança é clara, eles querem que aconteçam. A necessidade também. A necessidade, vai ter resistência natural, né? Igual a gente viu lá, mas eu acredito que sim, eu acho que aquilo vai andar essa pauta, tá? Essa pauta eu acredito que ela vai andar sim. Inclusive, contamos com data para que ela ande, viu? Porque ali foi, realmente a gente percebeu que assim, a resistência realmente de um modelo de trabalho, mas, enfim, são mudanças que tem que acontecer, né? Eu acho que, igual a gente conversou aquele dia, né, doutor Mário, eu acho que são questões negociais, pontuais com a força de trabalho, que aquilo ali se ajeita, eu acredito que aquilo ali também vai se ajeitar, mas isso eu não vejo como segurando, não. Acho que vai acontecer sim. Até porque você já vê que já veio do alto cargo, né? O Arthur Lira que já colocou aquilo ali porque ele viu como sendo uma pauta extremamente importante. Você, Mariana, assim, lembrando que o Lira também ele fica até fevereiro. Até tem pouquinho tempo aí. Tem que andar bastante com essa pauta. Outra eleição ainda. Mais uma, né? Mais uma esse ano. Mas acho que o que a gente tem que observar ali é que trouxeram especialistas do setor para fazer uma movimentação para atualizar as normativas, né? A gente tem normativas muito antiquadas que a gente precisava, de fato, ter essa mudança e a gente tem que entender que a questão de mão de obra é muito específica em portos. Então, a gente ter esse olhar, ter esse cuidado também e puxar para a conversa, puxar para a discussão é um diferencial que tem que ser feito. Então, a gente vê que tem vontade, internamente na Câmara isso já está andando ali, mas que precisa ter esse cuidado, da fala até mesmo de todos os participantes ali da CEPORTOS, de ser algo mais publicizado mesmo, e a partir da comissão de juristas a gente passa a um outro tipo de tramitação. Agora o jogo Sim, muda. agora é outra. Agora o jogo muda. Sem dúvida. Elencamos aqui um monte de questões, né, que tramitam hoje no Congresso, mas, Eduardo e Marina, o Lira sai em fevereiro, e vamos supor que a gente conseguiu colocar o Eduardo para ser o presidente da Câmara e a Marina para ser a presidente do Senado. Queria que vocês elencassem Tudo bem. duas propostas, ou 2 a 3 propostas que vocês veem como cruciais para o setor de infraestrutura que vocês botariam para caminhar lá dentro do Congresso.
Acho que no que a gente está agora, essa parte ambiental, essa parte não é muito com a gente gosta dos bastidores. Mas acredito que o mercado de carbono, que a gente está em pauta agora, caso não dê esse ano, essa parte de descarbonização, a gente precisa acompanhar o mercado internacional. A gente está atrasado já nisso. Como é que a gente entra numa COP sem essa pauta, sem ter uma regularização do mercado de carbono, que no momento que a gente tem são escândalos de vários locais vendendo crédito, sem nenhum tipo de normativa, sem nenhum tipo de fiscalização. Que atrapalha as Que empresas. atrapalha. É isso aqui no Brasil ou na Europa? No Brasil. É. No Mas Brasil. tem acontecido lá também, lá fora. É. Só Não é só daqui, não. É só lá no norte da Europa, né? Então, acho que uma pauta muito importante, a questão eólica offshore também, essa transição energética que é tão importante para o país. Por mais que a gente tenha essa pegada de carbono alta e já muito estabelecida, a gente precisa ter essa virada de chave para conseguir acompanhar, tanto na parte de logística, quanto em todo o resto, né? Uma parte que impacta toda a indústria e o mercado nacional. Agora, uma dúvida, né, Marina? A gente pegar, por exemplo, as embarcações, né? Uhum. A gente não sabe para onde vai, que combustível, na verdade, vai ser eleito aí, né? A gente já tem alguns navios encomendados aí, a Vale contratou aí uns navios à vela, né? Aproveita vento, etc e tal. Já tem alguns projetos aí de navio com célula de carga, elétrico mesmo, né? Navios com célula de hidrogênio, com biocombustível, híbridos. Vai ter tudo agora. O problema é que, assim, mas afinal de contas, para onde é que vai, né? No que nós vamos investir, afinal de contas, né? Vai ser metanol, vai ser etanol, vai ser biodiesel. No caso desculpa. No caso do hidrogênio verde, a gente tem até o Porto de Pecém, né, que é o hub lá, o primeiro modelo, mas a gente não vê isso se espalhando pelo resto do país. A gente vê cada um tentando criar uma coisa nova e ninguém se conversando. Mas também a gente não sabe muito bem para onde vai a tecnologia, né? O próprio mundo ainda não definiu isso, talvez. É claro que a gente vai ter que ter um sistema uma infraestrutura, né? Com uma provisão de energia elétrica para esses navios que estão atracados. Muito provavelmente, né, eles vão ficar ali na tomada mesmo, tá certo? Para não ficar emitindo ali quando estão parados. E a parte da reciclagem das embarcações também, que essa é uma outra agenda muito interessante. Precisa muito endereçar isso. isso. Além das embarcações, plataformas, né, de produção. O relator, inclusive, é o deputado Paulo Alexandre Barbosa, presidente da Frente Parlamentar. Então, é uma pauta que a gente precisa endereçar, precisa estar ali atuando, apoiar no relatório de forma técnica, para que a gente consiga, porque não adianta nada a gente mudar a matriz energética, mudar todo o resto, e o que a gente já tem? O que a gente faz com isso? Né? Inclusive as frotas, né? Frotas de caminhões, enfim. Mas isso vai ser uma determinação da IMO, né? Em março, com relação às embarcações, sim, né? Agora, talvez a velocidade com que a IMO queira implementar isso, né? Não seja factível, não seja uma boa estratégia para nós, né? Que nós não temos praticamente embarcações no longo curso, né? E como grande exportador de commodities, né? A gente fica refém de uma frota que não é nossa, né? Então essa é uma preocupação grande, e aí se você vai sobretaxar o produto, né? Ou sobretaxar o frete, o Brasil, que está muito distante da Ásia, por exemplo, seu principal mercado, né? Acaba sendo penalizado para algo que ele não deu causa. Tecnicamente, ele vende FOB, né, esse produto. Né? Sem dúvida. Mário, já se passaram mais de uma hora. O Eduardo não respondeu a pergunta. O presidente da Câmara está silente. Não, assim, eu concordo com a Mário o seguinte, essa pauta de energia renovável e de a parte de meio ambiente é uma coisa que a gente já conversou muito com os bastidores, é uma das principais pautas que está ali, principalmente no Senado, e, assim, em conversas, né, que a gente foi estruturando todas essas informações, o impacto da reforma tributária agora no final do ano, isso vai impactar na deliberação dessas pautas, tanto de licenciamento ambiental quanto mercado de carbono e outras esse ano. O governo quer que seja aprovada a questão do mercado de carbono e licenciamento ambiental. A reforma do licenciamento ambiental é algo que, inclusive, é um debate muito grande, né? O governo, ele, na verdade, quer segurar um pouco isso, porque vai passar um pouco para as outras esferas as responsabilidades do licenciamento, mas eu vejo que é uma tentativa de desburocratizar alguns pontos ali do licenciamento ambiental. Essa lei anda, a Lei Geral Ambiental, você acha que ela anda? Eu vi o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, o senador Confúcio, falou alguma coisa na última, ou na
penúltima reunião que tá parado, tá muito demorado. Tá, isso. porque é uma negociação que está afetando o mercado de carbono e também tem uma com a Tereza, também a senadora Tereza, ela tem uma questão ali da inclusão da mineração nessa parte do licenciamento ambiental, né? Certo. Então ali eles estão negociando, né? Então eu não acho que isso vai se resolver tão fácil agora. Então eu acho que isso vai ser lá pro ano que vem mesmo, e quando a gente fala ano que vem, se não for esse ano, né, Mari? Vai ser só depois que as comissões estiverem instaladas de novo. Da reforma, Então, sim, esse ano praticamente já era, né? Não tem mais o que fazer. assim, tudo pode acontecer, mas vai ser uma loucura, né? Se volta, imagina, volta a reforma tributária. O foco tá na reforma. Vai entrar a LOA aí. Tem isso aí, né? Tem isso aí. Entrar a LOA aí. Que essa é uma obrigação acima, né? Não tem férias. Eles estavam brincando. Todo mundo fica de castigo. Espera rapidinho. O Lira também estava muito focado naquela questão das emendas PIX, né? Então, Uhum. com a entrada da LOA aí, eu acho que ele vai vir mais forte ainda nesse sentido e trazer porque eu acho que é o grande. A grande pegada aí do Congresso. Hoje o Congresso está muito mais, vocês sabem melhor do que eu, que o Congresso está muito mais forte, com poder em relação ao orçamento, né, do público. Então ele pode definir, e essa LOA vai ser até acho que vai ser bem diferente das outras. Ela vai trazer algumas questões bem em relação às anteriores, talvez para melhor, imagino que sim, mas também pode ser para pior, então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, já se passaram mais de 1 hora, Mário, me fala, a gente não consegue fazer um podcast de 40 minutos nunca, né? Nós não temos o poder de decididamente. Pessoal, vou deixar aí para suas considerações finais. Vou começar primeiro com a Marina, depois eu passo para o Eduardo. Marina, suas considerações finais, por favor. Bom, muito obrigada pela atenção hoje, Thales e Dr. Mário. É um prazer poder apresentar a Data Policy e também trazer os nossos sucessos e lutas e, enfim, discussões internas enquanto IBA, enquanto frente parlamentar. É uma ponte muito importante para diversos setores e a gente poder atuar de forma ética, de forma transparente, é o nosso principal pilar aqui dentro. Perfeito. Eduardo? Agradecer, né, todo o trabalho que a gente está construindo juntos, né? Essa parte de logística é um desafio, mas eu acho que é muito legal também, porque a gente está vendo a gente percebe que o governo está super aberto a esses debates, tá? Tem debates que são completamente fechados, né? Não tem nem como a gente participar, mas eu tenho a agradecer também a oportunidade aqui dessa bate-papo bacana. Sempre que vocês quiserem, pode contar com a gente. E o próximo a gente vai fazer lá na série. Vamos dar o troco, né? Perfeito. Eduardo, primeiro eu queria agradecer aí, a gente que se conhece aí desde a universidade, agora podendo ter essa oportunidade de trabalhar junto é muito importante. Vejo que a gente muito tempo sem se ver, mas de um lado você cresceu, também do outro, e a gente pôde se encontrar, né, nesse meio de infraestrutura / política, e isso É verdade. achei muito legal, muito salutar. E Marina, assim, toda a presteza que você sempre teve em relação à entrega, aos pedidos às vezes de um coordenador de comunicação doido que estava precisando de uma resposta na hora e que você sempre prontamente respondeu, e é uma parceria maravilhosa que a gente faz. Queria te agradecer pessoalmente, é muito bom trabalhar com pessoas altamente competentes e você é uma delas, viu? Obrigada. Mário, suas considerações finais? Só agradecer a Marina e Eduardo pela parceria, por estarem aqui hoje conosco, dividindo um pouco aí da história de cada um de vocês, né? E continuamos juntos. Muito obrigado, uma honra ter estado aqui com vocês. Eu que agradeço, sempre aprendendo com vocês também, gente. Obrigado demais. Você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.